Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje é um vídeo super especial que eu desejo a todos os idealistas, eu desejo aí a todos que gostam de meter a famosa espiritualidade, né? Um termo que já foi muito profundo, um termo que dentro das religiões tem um significado, dentro da filosofia filósofos como Hegel, né, deram o seu próprio significado de espírito, e hoje em dia a gente vê que até nas pesquisas e nas redes sociais, não só da forma intelectual, mas na forma abrangente de chegar ao público, né, a espiritualidade ela tá cada vez virando uma moda, como se fosse os anos 70, né? Anos 70 depois do movimento hippie, com aí o segmento da Tropicália e álbuns igual do Jorge Benjor sobre a Tábua da Esmeralda, que faziam referências a uma filosofia hermética. Tivemos Raul Seixas, tivemos outros cantores aí, e hoje em dia está voltando com tudo. Né? Quanto mais a gente se aproxima da tecnologia, os psicólogos, entre muitas aspas, e alguns professores, entre muitas aspas também, que se declaram filósofos, esse é o pior, né? Não, o problema não é ser psicólogo e o problema não é ser professor. O problema é se autodeclarar filósofo, né? O que é o filósofo, né? Eu tive um professor maravilhoso antes da gente entrar aqui no tema de hoje, que vai ser muito interessante, vai ser um vídeo super provocativo, onde tem Nietzsche a provocação. E os idealistas odeiam, né? Os idealistas têm verdades absolutas, os idealistas têm uma convicção muito forte, eles têm o que eles inventaram e chamam de pensamento crítico, né? Os idealistas, para poder validar a crença deles, eles criaram uma coisa chamada pensamento crítico. Mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo. Mas aí ficou em alta tudo, né? Então o problema não é a gente saber quem que é o filósofo. Eu tive um professor assim, fora da curva. Aquele professor que você sabe que é fora da curva. Aquele professor que durante mais de 15, 20 anos você tendo aula, você conhecendo, fazendo contato, indo para congresso, em 4 anos de faculdade, aí você vê professores indo, saindo do país, estrangeiros, alguns que dão aulas online, alguns que são de determinados segmentos, mas tem um ou outro que se destaca, que você fala, puta que pariu, que professor é esse, né? E esse professor falava, né, o filósofo é que produz uma obra e que dá continuidade, né, à crítica filosófica, ao saber filosófico, né, no seu período, dentro da sua possibilidade, assim como Kant, dentro do seu ano, do seu período e dos seus estudos, trouxe um avanço para a filosofia para que outros pudessem trabalhar. O filósofo é esse, né, que o filósofo ele propõe novos caminhos, propõe novas visões, propõe novas contribuições, né, ao conhecimento, que a gente sabe que não há nada novo, né, assim como diz na química, né, nada é perdido, mas tudo se transforma e o conhecimento, a verdade são, como diz David Hume, né, são novos paradigmas, paradigmas que são influenciados pela cultura, pelo entendimento da época. Enfim, não vou me estender aqui, mas eu dedico a todos aí que se proclamam filósofos, tá? A todos os psicólogos aí e os que gostam de falar de espiritualidade aí, né? Se eu não acho uma resposta, a única resposta possível é espiritualidade, né? É melhor, como diz o próprio Nietzsche, né? É melhor acreditar no nada do que nada acreditar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ver como que Nietzsche viu o corpo como uma grande razão, que inclusive é a obra central, é uma obra central, uma tese central da minha tese de mestrado aí. Não que valha muito a pena, não que seja valorizado no Brasil, mas é algo que eu me dedico aí, né? E hoje a gente vai ler, assim falou Zaratustra, o capítulo dos que desprezam o corpo. Então a gente vai entender
por que o Nietzsche aí, como que o Nietzsche valoriza o corpo como uma grande razão, né? Para ele não há esse pensamento dual, né? Dual no sentido metafísico, do além, algo acima, algo abaixo, algo superior, algo que influencia uma causa. As coisas são duais, são. O mundo é dual, né? Existe o preto e branco, existe o sol e a lua, beleza. As coisas são duais no mundo. E é isso que o Nietzsche defende, né? O Nietzsche ele entende a dualidade no mundo, mas essa dualidade platônica, esse dualismo cartesiano de Descartes é uma coisa, né, que é um pouco difícil de engolir, e o Nietzsche ele vai explicando nas páginas dele, né, ele vai escrevendo. Então vamos lá, ler hoje dos que desprezam o corpo, tá? Eu peço desculpas, os meus vídeos normalmente eu tô com a voz um pouco melhor, tô gravando num horário melhor, agora é madrugada, já 1h33 da manhã, eu fazendo vídeo aqui para todos vocês aí, né? Mas vamos lá. Aos que desprezam o corpo, quero dizer a minha opinião. O que devem fazer não é mudar de preceito, mas simplesmente despedirem-se do seu próprio corpo e, por conseguinte, ficarem mudos. Ou seja, a gente pode priorizar a razão, a gente pode dar os méritos à razão para qualquer experiência humana, mas a gente alegar, né, a razão como fundamento último, como Platão defendia, né, que o mundo sensível é a cópia do mundo das ideias, é uma coisa incabível. Se você defende isso, então você já pode jogar o seu corpo embora, porque o corpo ele produz conhecimento, né? O Nietzsche ele tem essa defesa do corpo como um investigador, como aquele que sente, e por sentir de forma estética ele consegue aí tomar ações por meio da vontade, né? A vontade de potência, né? O que aumenta a minha potência, o que diminui a minha potência, só o corpo sabe, né? Exemplos aí chulos, mas que são interessantes de ser usados, porque a gente não pode esquecer que a vontade, que é o que pauta a filosofia de Nietzsche, foi inspirada por Schopenhauer, né? E era uma vontade universal, uma vontade cosmológica, né? A vontade regia tudo, né? Então, a vontade era uma multiplicidade de forças que estava sempre em busca de mais, era vontade sobre vontade. E o corpo é essa multiplicidade de forças, né? Que faz a vontade alcançar o que quer. Aí o Zaratustra fala, ele cita, né? Eu sou corpo e alma, assim fala a criança, assim falam os nossos idealistas. E porque sei, não há de falar como as crianças, mas o que está desperto e atento diz, tudo é corpo e nada mais. A alma é apenas nome de qualquer coisa do corpo, ou seja, para o Nietzsche, a alma não é algo separado, né? O conceito de alma, o que chamamos de alma, é só uma grande razão do corpo, é uma experimentação do corpo. O que eu sinto, senti tal coisa na alma, eu senti uma paixão, e aquela paixão por aquela pessoa foi na alma, meu Deus, é o corpo. Ainda é substâncias químicas no seu cérebro, ainda é a sua mão suando. Então quem dá esse alerta de, meu Deus, eu senti alguma coisa na alma, mas os seus pelos arrepiam, a sua boca fica seca, a sua mão soa. Então o corpo faz esse alerta, é o entendimento que você tem que ter, porque vamos citar um exemplo fácil aqui de como as coisas só fazem sentido, né? Porque você dá significado a elas. Você vê uma pessoa que você já conhece há muito tempo, e depois de 10 anos a pessoa viu, chegou do aeroporto, a sua mão soa, e você fala assim, eu senti na alma. Para você faz sentido. A pessoa do lado que está vendo essa mesma pessoa chegar não vai sentir nada, porque não tem uma história, não tem um significado para ela. A alma não sentiu nada, né? Então a alma é individual, a alma é seletiva, essas discussões sobre a alma ser divisível, da alma ser una, né? A alma ser a cópia perfeita de Deus, e, enfim, a gente tem 1 milhão de exemplos, 1 milhão de definições para a alma, né? A gente tem tantas definições para a alma, mas a gente insiste em negar o corpo, que é a única coisa factível que a gente tem. Eu acho impressionante essa hipocrisia, né? Aí Nietzsche continua. O corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com um sentido só, uma guerra
e uma paz, um rebanho e um pastor. Ou seja, o corpo, ele já produz isso. O corpo é a multiplicidade de forças. Enquanto uma está ganhando, ah, meu Deus, é a racionalidade que está ganhando. Ainda faz parte do corpo, ainda é seu cérebro e está trabalhando. Dá um tiro aí no seu cérebro aí e vê se sua alma vai decidir alguma coisa. Entendeu? Então a gente depende, né? Ah, eu senti tal coisa por tal mulher, por tal homem. Aí uma certa área inferior do seu corpo está sentindo mais, está pulsando mais, né? Literalmente. Né? Então são forças em conflito com a sua experimentação de mundo, apenas. Não é algo, ai meu Deus, senti algo além, por isso, né? Vamos continuar a leitura. Instrumento do teu corpo também é a tua razão pequena, a que chamas de espírito. Um instrumentozinho e um pequeno brinquedo da tua razão grande, que é o seu corpo, ou seja, o corpo é a razão grande. Essa razão pequena que você chama de espírito, essas sensações, esse sentimento, esse presságio, tem 1 milhão de palavras para esse espírito, né? 1 milhão, impressionante. É a razão pequena. O Nietzsche diz, tu dizes, eu. Olha só como é que o ser humano é fantástico, né? Ele mesmo se dá esse substantivo, eu, né? Como se ele tivesse separado de todas as coisas, como se eu fosse separado de tudo. Como se eu fosse separado dessa garrafa, porque essa garrafa está aqui e eu estou lá. Né? Uma questão meramente espacial me separa e me coloca numa posição instrumental, né? Por apenas uma condição espacial. Mas, no fundo, eu não estou separado de nada. As coisas acontecem enquanto eu aconteço, as coisas convergem enquanto eu converjo também. Então, assim, as coisas também, né, se a gente for defender o lado de Schopenhauer, tem essa sua vontade, né, tem esse seu alcance máximo, né, uma árvore, por exemplo, ela alcança a sua vontade plena, o seu corpo, né, quando o seu tronco lá, rígido, grosso, e as suas folhas bem nutridas, que geram bons frutos, ela está alcançando a vontade de potência máxima dela, né, de acordo aí com a definição de vontade por Schopenhauer, né? Então, assim, as coisas não é só eu, né, que sou dominado por essa vontade, por essa força. A árvore faz essa força, os animais, os insetos, a luta pela sobrevivência, o próprio planeta, enfim. Vamos continuar. Tu dizes eu e orgulhas-te dessa palavra, porém, maior coisa que tu não queres crer é que o teu corpo e tua razão grande, ele não diz eu, mas procede como eu. O corpo não diz ele apenas age. O corpo não é uma causa. Eu ajo assim porque minha razão, porque o meu espírito leva o meu corpo é uma casca. Não é assim que funciona. O que os sentidos apreciam, o que o espírito conhece, nunca em si tem o seu fim. Mas os sentidos e o espírito queriam convencer-te de que são fim de tudo, tão soberbos são. Os sentidos e o espírito são instrumentos joguetes. Por detrás deles se encontra o nosso próprio ser. Ele esquadrinha com seus olhos sentidos e escuta com os olhos do espírito. Sempre escuta e esquadrinha o próprio ser. Combina, submete, conquista e destrói. Reina e é também soberano do eu. Por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, um guia desconhecido. Chama-se Eu Sou. Habita no teu corpo, é o seu corpo, né? Então, assim, o corpo é a razão última. Tem um exemplo maravilhoso, né? Não um exemplo, mas é um experimento social. A gente faz as coisas, por que você levanta às 5 horas da manhã, aguenta o seu chefe chato e até 6 horas da tarde, ainda chega em casa e, enfim, você só aguenta, você só toma porrada o dia inteiro e só aguenta. Né? Se fosse só pela razão, só pelas coisas do espírito, você ia estar no meio de um pasto, comendo semente, criando galinha, meditando 10 horas por dia, entendeu? Mas não é assim que funciona. O seu corpo exige sobrevivência, né? O seu corpo, ele anseia pelas coisas. A gente não pode
querer o que a gente nunca experimentou. Mas, por vivermos numa sociedade capitalista, uma sociedade que trabalha muito fetiche, acabamos experimentando muitas coisas. E sempre queremos mais coisas, né? Então, depois que a gente experimenta, a gente quer essas coisas, a gente depende de uma subsobrevivência, uma subserviência ali que a gente tenta sempre fazer as vontades do corpo e a gente não percebe, né? Não tem aquelas citações, se eu parar de trabalhar, eu fico doente. É o corpo falando, né? Se eu parar de fazer isso, eu não consigo comprar o meu Play 5 para eu ter dopamina, não sei, né? Por detrás dos teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, show. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E quem sabe para que necessitará o teu corpo precisamente da tua melhor sabedoria? O melhor ser se ri do teu eu e dos teus saltos arrogantes, que significam para mim esses saltos e voos do pensamento, diz. Um rodeio para o meu fim. Os pensamentos são apenas voltas e voltas e voltas e voltas, mas o fim é sempre o corpo. O corpo é sempre o último mandante. Por exemplo, pega uma caixinha de cigarro, né? Cadê? Eu tenho aqui, ó, angústia. Causa angústia. Aí você fala, pô, Rez, você é um cara inteligente, você é um cara que sabe ler, sabe ver imagem, sabe olhar a razão, então você não vai fumar. Mas mesmo assim, eu fumo. Por quê? Porque os fumantes, mesmo vendo a imagem, mesmo vendo o sofrimento, mesmo gastando dinheiro, fumam. Porque o corpo pede, o corpo precisa, né? Precisa, entre muitas aspas, não vou entrar em debate aí de hábitos, vícios, o que a gente joga pro nosso corpo, mas o corpo pede. Então, o cara que fuma 20 anos já viu essa imagem aqui mais de 300 milhões de vezes e tá fumando a porra do cigarro. Ele é um idiota. E um valor moral que nós podemos aí, né, pensar. Vamos ler mais um trecho aqui. O nosso próprio ser diz ao eu: experimenta dores e sofre medida e não sofrer mais, e para isso deve pensar. Tem muitas críticas ao cristianismo aí, né? Porque normalmente eu não vou entrar nesse debate aqui hoje. Eu vou deixar para outro, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas lembre-se que há uma crítica aí ao cristianismo, tá? O nosso próprio ser diz ao eu: experimentas as alegrias, regozijas-se então e pensa em continuar a regozijar-se frequentemente, e para isso deve pensar. Quero dizer uma coisa aos que desprezam o corpo, desprezam aquilo a que deve a sua estima. Quem criou a estima e o menosprezo e o valor e a vontade? O próprio ser criador criou a sua estima e o seu menosprezo, criou a sua alegria e a sua dor. O corpo criador criou a si mesmo, o espírito como emanação da sua vontade. É aquele negócio, né? A gente sempre precisa de alguma coisa para culpar, né? Então, o corpo ele criou essa emanação da vontade a partir da razão. Desprezadores do corpo, até na vossa loucura e no vosso desdém sereis o vosso próprio ser. Eu vos digo, o vosso próprio ser quer morrer e se afasta da vida. Não pode fazer com o que mais desejaria, criar superando-se a si mesmo. É isto que ele mais deseja, é esta a sua paixão toda. É, porém, tarde demais para isso, de maneira que até o vosso próprio ser quer desaparecer, desprezadores do corpo. Né? Então, assim, aqui é uma crítica, né? Você quer desaparecer tanto, você quer acabar com tanto sofrimento, essa vontade que você não consegue transvalorar, igual o Nietzsche tenta aí com Além do Homem, né? Com a afirmação da vida, você precisa criar um espírito, uma segunda voz, um segundo a quem é para poder culpar, e se não fosse o suficiente, pode ter um segundo mundo, né, aonde você aí vai regozijar mais do que nesse, porque nesse aqui está só o corpo é falho, o corpo apodrece, o corpo não sei o que, mas o espírito a princípio não. Então muito interessante essas críticas do Nietzsche. Vamos continuar aqui. O vosso próprio ser quer desaparecer,
Por isso, desprezais o corpo. O corpo é uma merda, né? Vamos desprezar o corpo. Porque não podeis criar já, superando-os vós a vós mesmos. Ou seja, você não é capaz de superar o seu corpo, né? De superar os seus valores que você colocou, né, na sua frente. Por isso, vós revoltais contra a vida e a terra, né? Sempre. O cristão está aí. No olhar oblíquo do vosso menosprezo transparece uma inveja inconsciente. Olha aí, né, para aqueles que diziam aí, né, não, Nietzsche não contribuiu nada para a psicologia, só não contribuiu, mas eu acho não, tenho certeza, como uma pesquisadora já mencionou num documentário chamado Humano é Demasiado Humano, e está de graça no YouTube. Sem Nietzsche, não teríamos a psicanálise. Sem o Nietzsche, não teríamos a psicanálise. Sem Nietzsche, a gente não teria Freud. Sem Nietzsche, a gente não teria a psicologia hoje como é. Muito menos Foucault, teoria da sexualidade, teoria sobre a subjetividade, perspectivas. A gente não teria nada sem Nietzsche. Então, olha que interessante aqui, lá no trecho do livro Assim Falava Zaratustra, ele já fala sobre inconsciente, né? Se eu não me engano, aí os outros dois que falaram sobre inconsciente, mas é de uma forma muito menos psicológica, né? Vamos dizer assim, foi Leibniz, né? E o Schopenhauer. Mas como Nietzsche trata do corpo, uma coisa que há no corpo, né? Que sempre esse inconsciente, depois ele fala sobre ressentimento, né? Então, ele foi o primeiro mesmo a falar sobre esse inconsciente, né? Como aí um sintoma de inveja, de recalque, que depois aí o Freud vai trabalhar muito bem nos livros aí, né? Trazendo desejo, trazendo a vontade. Então, quando você está lendo Freud, meu amigo, você está lendo Nietzsche, saiba disso. Você quer entender Freud? Você vai entender ele por ele. Mas se você voltar a Nietzsche, você vai entender muito melhor as teorias da psicanálise. Então vamos continuar. Eu não sigo o vosso caminho, desprezadores do corpo. Vós, para mim, não sois pontes que se encaminhem para o super-homem. Assim falava Zaratustra. Ou seja, Nietzsche, ele acabou de dizer que eu não sigo vocês, que desprezam o corpo, porque vocês não se encaminham para o além do homem. Ou seja, vocês não caminham para a afirmação da vida. Vocês não caminham para entender o corpo como essa grande razão, essa coisa una, né? Como Nietzsche diz, não há separação entre mundo e homem, não há. Esse e homem, né? E o mundo e homem é um erro, não há separação, né? É só uma negação da vontade de criar. Então, é muito interessante, eu trouxe esse trecho aqui hoje, para vocês entenderem melhor ainda como que o Nietzsche desprezava aí esses idealistas, espiritualistas, dualistas, aqueles que negam os metafísicos, né? O que negam aqui, o que falam, não, o mundo é ruim, a terra é mal, o corpo não era para ser assim, né? Ou seja, são ditadores da moral, são ditadores da verdade, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Tem muitos outros textos aí que eu penso em trazer para a gente poder ler. E fiquem até o vídeo, até o próximo vídeo, que eu vou estar falando um pouco mais alto, eu vou gravar no horário melhor. Não se esqueça de se inscrever e de curtir o vídeo, compartilhar para todos os amigos.